eu vou apresentar aqui, então, o meu trabalho da disciplina de projeto de Minas 1, cujo tema é o modelo com acréscimo de 10% no preço do cobre em relação ao modelo utilizado para a simulação de sequenciamento no relatório passado. Então, deixa eu abrir aqui certinho. Bom, então a primeira coisa é a gente abrir o software utilizado aqui é o MiningMath. Então eu tenho duas telas aqui, a tela da esquerda é a primeira tela do software. Aqui no canto superior esquerdo eu tenho os cenários para eu fazer as simulações. E no primeiro relatório nós utilizamos o primeiro cenário e nesse relatório nós vamos utilizar, nessa apresentação eu utilizei aí o segundo cenário, que é o que está selecionado. E nessa segunda tela, que está à direita, a gente seleciona aí alguns dados, né, que são esses, que são os parâmetros econômicos, que é a taxa de desconto de 10%, custo fixo de mineração 0,9%, custo de retomada da pilha 0,2%, as restrições geométricas, que é o valor do fundo da cava, coloquei 100 metros, também 100 metros por valor entre as cavas, e 150 metros por período para o valor máximo de avanço vertical. E através da fórmula de Taylor, eu determinei 27 anos de vida útil, né, obtive esse valor aí, que foram divididos em 6 períodos, sendo 30 milhões de toneladas por período. Então, voltando aqui no slide anterior, esses dados eles são inseridos nos campos localizados nessa tela da figura no canto direito. Bom, então depois, a gente roda o algoritmo do software e a gente gera alguns gráficos no Excel, e eu vou mostrar aqui esses gráficos que foram obtidos. Então, aqui na nossa primeira comparação, a gente tem a produção de minério, a gente tem o cenário básico, que é o cenário anterior, e o cenário com 10% aí, de aumento no preço do cobre. Bom, então no cenário básico, a gente tem uma produção total de 305 milhões de toneladas, e no cenário 2, com 10% de acréscimo no preço, a gente tem um total de 318 milhões de toneladas. A gente tem, então, um incremento de 3 milhões de toneladas de minério de cobre. Então, como o minério está mais caro, os blocos que antes eram inviáveis, de serem lavrados, agora eles passam a ser viáveis. Então, a gente tem um aumento aí na produção de minério. Aqui nós temos um comparativo da produção de estéreo. Então, comparando os gráficos de produção de estéreo, a gente tem um total aí de 240 milhões de toneladas no cenário básico, aqui na esquerda, e 234 milhões de toneladas no cenário à direita, que é o cenário com 10% a mais no valor aí do minério. Então, a gente vê que vão ser produzidos 6 milhões a menos de toneladas de minério, no segundo cenário aqui, em relação ao outro cenário. Assim, com o aumento da produção, era esperado o aumento da produção de estéreo, ao meu ver, e isso pode ser também por conta do aproveitamento dos blocos, porque como os blocos vão ter teores mais aceitáveis, então menos estéreo vai ser encaminhado para a pilha de rejeito, em relação ao primeiro cenário. E também a gente tem que a produção de minério supera a produção de estéreo, e isso pode ser por conta de algum possível erro no momento de definir as restrições. Eu adotei aí 6 períodos, eu consultei alguns colegas para saber onde poderia ter um possível erro, porque o software, ele converteu em 11 períodos, eu calculei 6, ele converteu em 11, mas mesmo substituindo, mudando alguns valores, continuou tendo essa mesma diferença aí nos períodos. Então, eu acredito que como a fórmula de Taylor
é uma fórmula empírica, né? Depois de 6 períodos, o software viu que precisava continuar a lavra. E aí, por isso que foi até 11 períodos. Bom, aqui a gente tem o gráfico de comparação dos dois cenários em relação às pilhas de estoque, né, que a gente utiliza aqui também no sequenciamento. No cenário básico, a gente tem aí que até o quarto período, a gente tem um crescimento aí, né, uma taxa praticamente constante e pequena de incremento na estocagem. E aí, a partir do quarto período, a gente tem um aumento mais brusco nessa taxa de estocagem, principalmente aqui no quinto período, né, como a gente pode ver, e depois um decréscimo a partir aí do oitavo período, com as pilhas sendo utilizadas a partir do nono período. E no segundo cenário, à direita, né, o cenário com 10% a mais aí no valor, tem esse aumento gradual de estocagem até o sexto período, né? Teve uma pequena queda perto do quinto período, mas teve um crescimento no geral aí até o sexto período. E depois ele se manteve um pouco constante aí até o oitavo período. E aí depois teve um decréscimo aí até o 11º período. Agora eu vou passar para a comparação entre os teores de cobre. Bom, no cenário básico, a gente tem alguns picos bem definidos aqui, né, dos teores de cobre. Então, a gente tem a média de 0,538% de teor de cobre nesse cenário básico. E no segundo cenário, aqui à direita, a gente tem assim, nós não temos picos muito definidos, né? Não tem muitos aumentos, acréscimos e decréscimos aqui nesse teor de cobre em relação de um período em relação ao outro. Então, tem essa diferença aí entre os dois. E a média do segundo cenário é de 0,539%, né? Eu acredito que esse aumento, ele se dê pelo aproveitamento dos blocos, né? Porque antes alguns blocos não eram lavrados e agora eles serão nesse segundo cenário, então esse aumento infinitesimal aí pode ser por conta desse fato. Aqui a gente tem uma comparação dos dois cenários em relação às horas de processamento. No cenário básico, a gente tem que de 14.000, começa em 14.000, se mantém mais ou menos constante, com algumas quedas, mas bem sutis, né? Algumas quedas e aumentos aí bem sutis. Mais ou menos até o 10º período, perto do 10º período. E depois a gente tem um decaimento até 2.000 horas no período 11. No cenário 2, nós temos uma taxa constante de 14.000 horas, a gente vê aí uma queda um pouquinho mais constante aí, né? Ali perto do cenário 3, do período 3, desculpa, até o período 6, mais ou menos. Depois sobe um pouco, mas ela se mantém assim, com poucas alterações, mais ou menos até o 10º período. E depois ela decai até 8.000 horas no período 11. Aqui nesse slide, nós temos o resultado do NPV acumulado. Então, no cenário básico, a gente tem um total de 867,7 milhões de dólares. E no cenário 2, nós temos um total de 1.080,2 milhões de dólares. Então, só com esses 10% a mais no valor do cobre, a gente teve um aumento aí considerável no lucro, né, no cenário 2 em relação aí ao cenário 1. E nesse slide nós temos a representação da cava final,
A gente sabe, né, que as cores, elas definem, elas ilustram, né, algumas características aí dos blocos. E aqui no caso, as cores mais quentes, elas indicam um teor maior do minério. Então, a gente vê que aqui no cenário básico, à esquerda, a gente tem uma faixa vermelha grande até e laranja muito pouco, né? O vermelho praticamente vai para amarelo. Então, o segundo cenário, ele já tem uma faixa vermelha bem definida aqui e temos a faixa laranja. Então, unindo essas duas faixas aqui, né, que são as cores mais quentes representadas, a gente vê aí que essa diferença ela equilibra, né, a falta de teor muito rico, o que acarreta aí no aumento do teor. Então, essas faixas mais com cores mais quentes, elas equilibram aqui essas faixas com teores mais frios, né, que indicam baixos teores de cobre. Bom, e aqui eu termino meu trabalho. Tive um pouco de dificuldade para entender esse sequenciamento de blocos, não vou negar, mas eu vi a importância desse trabalho, a importância da gente ter esse conhecimento em relação ao sequenciamento de blocos. Ele é muito importante, tem uma aplicabilidade muito grande, né? Ainda mais quando a gente tem alguns cenários em que os preços do minério ele tem uma oscilação muito grande, né? Alguns casos aumenta muito, depois ele decai muito. Então, eu acho que essa metodologia ela pode ser aplicada, né, em ambos os cenários, dando uma visão melhor, uma sugestão ou uma melhor saída para o aproveitamento aí dessa jazida.